esse espaço que nos foi concedido, já que o CVV em Campina Grande tem 3 anos e essa é a primeira vez. Vamos, num breve relato, apresentar a vocês o que é o CVV, como se começou e o que ele está começando a realizar em Campina Grande. O CVV mundialmente começou a partir da Segunda Guerra na Europa e Estados Unidos. Começaram a se formar grupos de pessoas, profissionais e voluntários com a estrita finalidade de prevenir o suicídio. Pessoas que se colocam à disposição dos desesperados com o objetivo de lhes aliviar o sofrimento e despertar-lhes o valor da vida. De todas as entidades que foram se formando, uma delas se projetou, graças ao resultado dos trabalhos desenvolvidos. Estamos falando dos Samaritanos, entidade fundada na Inglaterra, no início dos anos 50, pelo reverendo Che Guevara. Nesse ano, o reverendo foi designado para proceder ao ofício fúnebre de uma jovem de 14 anos que se suicidara ao perceber os primeiros sinais da menstruação. E essa jovem concluiu que estava com a doença incurável e cometeu o ato. Ao chegar em casa, ele se deparou, certamente preocupado com aquela situação, imaginou toda a angústia, todo o sofrimento e todo o sentir-se só daquela jovem. E escreveu um pequeno texto e publicou num jornal de Londres, dizendo-se disponível em sua casa para ouvir seriamente as pessoas falarem de assuntos sérios. E a partir daquele momento o reverendo não mais descansou. No Brasil, foi fundada na cidade de São Paulo, em 62, por um grupo de jovens entusiasmados com a possibilidade de servir ao próximo, nos mesmos moldes dos samaritanos. Foi reconhecida de utilidade pública federal em 73. Tornou-se uma das ONGs mais respeitadas do país. Mantemos o seguinte programa assistenciais. A comunidade, primeiro, o CVV, de prevenção do suicídio. Segundo, a comunidade terapêutica Francisca Júlia, para doenças mentais e dependentes químicos sem recurso. Terceiro, o La Esperança, La Família para crianças órfãs. Esses dois em São Paulo. O CVV é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico. É do tipo humanitário, isto é, integrado somente por voluntários. Pessoas com disponibilidade interior para acolher, ouvir, compreender as pessoas angustiadas, pessoas que estão dispostas a superar suas dificuldades pessoais e aprender a ajudar o próximo. O posto de Campina conta com a colaboração do HU, que nos cedeu, através de contrato de comodato, a sede, que é no edifício Paloma, no andar vazado. E também a colaboração da Telemar, que nos concedeu a linha, que é o 3321-4111. A manutenção do posto internamente ela é mantida pelos próprios voluntários, doação do grupo. Contamos hoje com mais ou menos 40 voluntários. Nossos plantões de 4 horas, 24 horas, com atendimento pessoal das 8 às 18 horas. Isso 365 dias do ano. O atendimento via internet está sendo organizado, que dentro em breve será colocado à disposição da comunidade, tanto campinense quanto das cidades circunvizinhas. Também temos o atendimento através de carta, né, que pode ser realizado, endereçado ao posto, certo? Da mesma forma que é o atendimento telefônico pessoal. Não precisa, só vai precisar do endereço, porque a resposta também vai ser através da carta. O CVV ele vem expandindo o seu campo de atuação na utilização das inúmeras ferramentas que hoje dispomos para o nosso trabalho até as comunidades, como o programa CRC, que é o Caminho de Renovação Contínua, o CineC, que é um trabalho através de vídeo que pode ser realizado nas escolas, nas empresas, nos presídios, onde colocamos determinado filme e, através daí, nós vamos buscar entender, compreender o interior daqueles que vão se manifestando através daquele sentimento que foi passado através do filme.
Temos também um trabalho que aqui no Nordeste ele ainda não está sendo colocado em prática, que é o Amigos do Zap. Esse trabalho é direcionado a crianças de 3 a 7, 8 anos. É um trabalho voltado para despertar o sentimento de cuidado, de atenção, de amor em crianças que mesmo nessa idade já perderam isso. Foi constatado, não no Brasil, foi fora, mas esse programa tem surtido muitos efeitos em crianças nessa idade, nas favelas. E esse trabalho certamente vai trazer um benefício muito grande à comunidade. Contamos hoje com cerca de 400 atendimentos telefônicos, 9, 10, 11 pessoais. Estamos à disposição de toda a instituição, qualquer instituição, seja escolar, militar, empresarial, para realizarmos cursos, palestras, treinamentos, isso voltado para o sentimento, buscando despertar no outro esse sentir junto ao outro. Hoje é constatado que o grande índice de suicídio é justamente o se sentir só, mesmo dentro do seu lar, mesmo no seu trabalho, mas os relatos são de pessoas que tentam, que é para chamar a atenção, para ter aquele ombro amigo. E esse trabalho vem sendo realizado em Campina Grande. Nem toda a comunidade teve o acesso, ou tem o acesso, mas estamos galgando aí. Como eu disse no início, essa oportunidade foi muito valiosa, porque muitas pessoas estão começando a entender e a compreender o que é o Centro de Valorização da Vida. Ontem eu assisti uma palestra de um senhor que me transmitiu uma emoção muito grande no encontro do MIEP, o 33º Encontro Espírita. Foi do senhor Luiz Cláudio. Ele é um palestrante de Minas Gerais, e ele disse o seguinte, que o amor é comportamento. Né? Nós sempre atribuímos ao amor sentimento. E ele, na sua explanação, ele explicou que o amor é um comportamento, ou seja, sentir amor sem se praticar é como na Bíblia se diz, né? A obra sem ação se torna nula. Então, você dizer que ama o próximo, sem fazer que o próximo sinta esse amor, o resultado é nulo. Né? Então, esse sentir acompanhado desperta no outro o valor de estar vivo, independente da situação que ele esteja atravessando, independente da angústia que está ali tomando o ser. Esse amor que me marcou, que é comportamento, não é apenas o estender a mão material. Meu amigo está precisando, está passando por dificuldade financeira, eu vou lá e dou a feira. Muitas vezes a necessidade dele não é a feira, mas é o companheirismo, é o afeto, é o outro saber que o outro está ali. O material é secundário, mas ele tem que sentir esse amor. Esse amor que é uma energia que vai transparecer nos gestos, nos olhos. Isso é que vai fortalecê-lo. E ontem, quando eu ouvi essa frase e ouvi esse senhor, eu chorei. Chorei porque muitas vezes a gente solicita afeto do outro, se sente só, diz que gostaria de se sentir amado, respeitado, compreendido. Sempre a gente quer receber, mas nunca pensa em dar primeiro. E eu fiquei colocando essa frase na minha vida pessoal. Será que eu estou fazendo esse comportamento de amor com aqueles que me cercam? Ser pai, assistir, dar escola, roupa, isso aí é fundamental para a sua mantença. Mas será que eu estou tendo para com meu filho um comportamento de amor, de companheirismo, de afeto? Com meu esposo, com minha esposa? Não sei. Com meus amigos? Com aqueles que eu julgo que não são meus amigos? Será que amar exige reciprocidade? Amar a quem nos é agradável, nos é companheiro é bom, é fácil. Mas amar o difícil, complicado. Então essa palavra eu gostaria de deixar isso com vocês, para uma reflexão.
que o amor é comportamento. Que nesses 3 anos de fundação do CVV, nós voluntários temos conjuntamente aprendido nos treinamentos, em Campina, no Recife, em Natal, e que temos ido essas palestras, esses treinamentos, graças também à colaboração da Prefeitura, né, que nos concede as passagens, e da comunidade que, sabendo da existência, contribui, se associando. A nossa filosofia, ela é baseada nesse que eu falei, no amor. E nesse amor, ele tem que ser irrestrito e incondicional. E nesse amor nós temos que colocar de lado nossos conceitos, preconceitos, julgamentos, nossas ideias que trazemos aí através dos tempos, para juntamente estar com o outro. É aquele que quer conversar com alguém, sabendo que esse alguém não vai lhe medir as palavras, lhe julgar, lhe condenar. Certa vez eu ouvi um palestrante falar: julgar até podemos, mas condenar jamais. Porque acredito eu que nada nos dá a moral de se sobrepor ao outro, em condição alguma. E o CVV vem tentando e vem realizando esse trabalho. Agora eu vou passar para a minha colega de trabalho, que vai adentrar mais a filosofia, para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Obrigada. Bom dia. Bom, como o Sandra já terminou falando sobre o amor, a filosofia do CVV ela é baseada principalmente no amor incondicional, né? Hoje em dia as pessoas estão vivendo num mundo agitado, como todos já sabem, sem tempo para ouvir, sentir o outro. E certa vez estávamos lendo o livro do Perdão, e tinha uma história de Terry Dawson, na página 38. E Terry se deparava com um bêbado entrando num trem. E esse bêbado estava falando coisas que não se entendiam. Ele estava bastante agressivo e as pessoas começaram a temê-lo, né, sem saber o que ele poderia fazer. E em instantes ele começou a agredir uma mulher que estava com um bebê no colo. Essa mulher caiu por cima de um casal de velhinhos e todos começaram a ficar meio que apavorados. E Terry era um homem forte, alto, de 1,88 m, ficou observando, 1,83 m, desculpa, ficou observando aquele bêbado e pensando, ele treinava há algum tempo artes marciais, e ele estava pensando em como fazer para barrá-lo. Quando de repente ele escutou a voz, uma voz que dizia assim: ei, bem alto. Quando já se viram, né, Terry e o bêbado encontraram um senhor baixinho, franzino, e aquele velhinho falou assim: vem cá. Chamou o velhinho, né? O velhinho chamou: vem cá falar comigo, olhando para o bêbado. E aí o bêbado agressivo perguntou: e o que é que você quer, seu velho idiota? Mas aí o velhinho calmo perguntou: o que você andou bebendo? Aí o bêbado disse: você tem a ver com... o que é que você tem a ver com isso? Estava bebendo saquê. Aí o velhinho respondeu: oh, isso é maravilhoso. Às vezes à tarde eu sento com minha velhinha e a gente fica bebendo saquê, observando o pôr do sol, olhando a nossa árvore que está crescendo, fazendo tantas coisas. E você, tem esposa? Aí o bêbado disse: eu não tenho nada, eu não tenho esposa, eu não tenho emprego, eu não tenho onde dormir, eu não sei para onde ir. E aí o Terry observou aquilo e viu que o bêbado já estava bastante calmo, controlado, e de repente ele saiu, chegou na estação dele, né, e teve que sair, ficou olhando para trás
e viu que uma palavra de calma, de escuta, um momento de escuta foi suficiente. Foi um caminho de valorização da vida, né? De repente se percebeu que um bêbado agressivo, uma pessoa que poderia transmitir algo de ruim, de repente estava sentindo-se ruim. E alguém parou para ouvi-lo. E o CVV é assim. O CVV para ouvir, para sentir as pessoas. Essas pessoas que nós paramos para ouvir, muitas vezes estão confusas, perdidas, sem falta de opção, né? Como o velhinho fez, nós tentamos fazer, transmitir amor, confiança, compreensão, respeito, aceitação. Tentamos não julgar. Mesmo que no nosso íntimo haja um julgamento, quem somos nós para julgar? Então o CVV se dispõe a não julgar, a aceitar o outro como ele é, a fazer com que, quando ele está mergulhado em seus problemas, ele passe a mergulhar em si mesmo, né? Então todas as pessoas que nos ligam, a gente procura fazer com que elas mergulhem nelas mesmas, fazer com que elas se descubram, sejam capazes de elas mesmas tomarem o caminho. As suas vidas passam a ter sentido quando elas assim desejam. Então nós tentamos fazer isso, fazer com que elas sintam essa acolhida, que alguém está ouvindo, que alguém está disposto a sentir. Com passos firmes, podemos dizer que o CVV caminha para enfrentar o desafio de encontrar o equilíbrio entre a felicidade no campo individual e no campo da polis, né? Já que vivemos num mundo de muita gente, mas muitas vezes as pessoas estão sozinhas, individuais. E essa firmeza a gente tenta encontrar para que a sociedade seja mais compreensiva, fraterna e solidária. Então, os voluntários participam não só do plantão no posto, mas também de ações comunitárias, como foi relatado por Sandra, buscando abranger um segmento cada vez maior, né, divulgando a filosofia que encerra o servir a todos com respeito, valorizando o bem mais precioso o bem mais precioso do ser humano, que é a vida. Entendemos que a solução para propagar valores como respeito, aceitação, compreensão e confiança é o melhor caminho. Propagar isso faz bem. Fazer com que o outro sinta respeito, aceitação, compreensão é um caminho. Pois quer seja por tristeza, depressão ou qualquer outro motivo, quando a outra pessoa procura o CVV e estabelece uma relação de ajuda conosco através do nosso ouvir, do nosso aceitar, respeitar, confiar, estaremos oferecendo um apoio para que ela se sinta melhor e fazendo com que o desabafo, talvez, reorganize a sua vida. E, quem sabe, ela vá a encontrar unicamente ela, sabendo se ela é responsável com seus próprios passos às decisões que devem ser tomadas. Agimos, portanto, com compaixão, aceitando e respeitando o estágio do outro, sem exigirmos que ele mude ou nos agradeça por um ato de bondade. Acreditamos que somente através do exemplo é possível pregar a compaixão, que é o princípio do amor universal. A não diretividade praticada no CVV é baseada na confiança que cada voluntário tem em acreditar que a outra pessoa tem capacidades capazes de despertá-la, capazes de fazê-la vencer. Acreditar na vida e valorizá-la requer a capacidade não de amar, não só de amar o próximo como a si mesmo, mas de amar todos com suas características próprias, às vezes tão diferentes das nossas.
energia, este estado de serenidade, basta desenvolver a atitude de respeito, de consideração, de tolerância. Aliás, é preciso muita coragem para insistir na bondade, quando a ignorância é um obstáculo. Acreditar que vale a pena é pouco. É preciso saber que vale a pena. Assim, não queremos dizer que os voluntários são diferentes dos anônimos que conhecem o nosso trabalho, pois o contrário do que muitos pensam, o ato de doar-se não é um dom, o qual apenas alguns são escolhidos para exercer. O voluntário tomou diversas formas no mundo todo, e hoje é entendido e interpretado como uma forma diferente de se enxergar o mundo, uma série de justiça e fraternidade. Então, se hoje somos voluntários, é porque já ouvimos de alguém esse amor. A esperança e a vontade de mudar impulsionam as mais diversas pessoas a construir a antiga corrente do amor. Aquele que hoje é um pouco deixado de lado, muitas vezes esquecido. O mesmo amor que diferencia, que toca o coração, que arranca as máscaras, que renova a vida e as atitudes de qualquer ser humano. Se hoje estamos aqui, é porque alguém, em algum momento, em algum lugar, nos apresentou, então, este amor. Por isso, quando o telefone toca, o som estridente enche a sala e acelera os batimentos do coração. Aí atendemos. CVV, boa tarde. Como vai você? Do outro lado da linha, uma voz começa a contar seu jeito de viver. Essa sucessão de dias que está sendo obrigada a passar. A enxurrada de palavras vem em ondas, que se sucedem sem parar, com a força de uma barragem que se rompe e carrega tudo à sua frente. Meu pensamento, aqui sou eu, meu pensamento tenta acompanhar a velocidade da fala que bate em meu ouvido, como ondas no rochedo, buscando rasgar a pedra para mostrar o que existe por dentro. Quero dizer alguma coisa. A pessoa do outro lado não me permite. Tantas são as dores e mágoas a contar. Respiro fundo, lembro as orientações recebidas, ouvir, estar junto, acompanhar. Quando, enfim, a torrente de palavras se interrompem, por um minuto, procuro dizer que entendo, acolho, aceito suas emoções e sua forma de expressá-las, que me encontro ali para estar com ela. Reconheço as frases entrecortadas, ideias ditas pela metade, desejos secretos confessados, com alívio, pensamentos desencontrados sendo manifestados. E, finalmente, a redenção da lágrima lavando a alma. Nossa humanidade aflora e nos deixa mais propensos à experiência de fraternidade que estamos vivenciando. Então, a outra pessoa desliga, tendo a delicadeza de agradecer minha presença naquele instante de sua vida. Uma sensação de conforto me abraça. Imagino ter ajudado alguém a vencer um momento de dificuldade. Penso, então, nas escolhas feitas dos voluntários, nos amigos conquistados, nos amores vividos, nas decepções sofridas, na saudade sentida, nos bons momentos. Novamente o telefone. CVV, boa tarde. Como vão vocês? Obrigada. Esse é o CVV. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O nosso posto funciona no andar vazado do edifício Palomo, na rua Maciel Pinheiro, número 170. Andar vazado do edifício Palomo.
E o telefone 3321-4111. 4111. E João Pessoa tem. O endereço nós não temos aqui, mas na lista telefônica tem um número bem destacado. Todo o trabalho é feito só com voluntários, só pessoas voluntárias. Nós vamos fazer um programa de seleção para voluntários agora nos dias 6 e 7 de maio, na ACI, que é a Associação Campinense de Imprensa. Então, as pessoas que queiram ser voluntárias, elas podem participar desse programa. Caso elas façam todo o curso e não se sintam assim preparadas para serem voluntárias, elas podem voltar uma outra vez. Vale a pena fazer o curso, mesmo que não se torne voluntário. Oi? É grátis. E no Nordeste nós temos 6 postos: Natal, Recife, João Pessoa, Campina Grande e Piauí não, Bahia, Salvador. Tem mais alguma pergunta? No Brasil são vamos fazer 44 anos. Em Campina Grande fizemos 3 anos. Oi? Uhum. Devido aos recursos. Como o CVV recebe doações, então nem sempre as doações garantem a divulgação, né? Nós estamos aqui distribuindo panfletos no Encontro da Nova Consciência, nós recebemos doações. A universidade nos doou os panfletos. Só que nem sempre nós conseguimos esse tipo de apoio. Aí, às vezes, a divulgação não fica como nós gostaríamos. Mais alguma pergunta? Bom, quem precisar ligar para o CVV, já estão sabendo que em Campina Grande existe, pode ligar também para contar alegrias, não só tristezas. Obrigada.